Olá, meus queridos, a paz do Senhor, quem vos sauda é o presbítero Paulo, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai estudar esse tema que você viu aí embaixo no título, tema muito polêmico por parte de alguns, mas eu quero trazer luz, através das escrituras sagradas, para eu e você discorrer aqui a verdade bíblica. E aí, Miguel Arcanjo é quem? Vamos ver comigo. Miguel Arcanjo é Jesus Cristo? Miguel Arcanjo Jesus é Miguel Arcanjo no sentido dele ser um anjo, no sentido de Miguel Arcanjo significar um título. E aí, o que nós podemos dizer disso? Vem comigo. Mas antes, se inscreva no canal se você não é inscrito, curta esse vídeo e deixe o seu comentário depois que você assistir todo o conteúdo, tá? Para você entender o raciocínio. E se você concorda ou não, deixa um comentário aí que eu vou estar lendo, tá bom? Vamos lá, vem pra vinheta. Pois é, meus queridos, espero que você já tenha curtido, se inscrevido e deixado seu comentário. Hoje a gente vai trabalhar nesse tema aí, por parte de alguns é muito polêmico, por parte de outros já tem uma crença sólida e muitas pessoas também têm dúvidas sobre o assunto. Então a gente vai discorrer vários versículos da Bíblia, também o original, pelo menos as cópias. A gente vai discorrer um pouquinho aqui mais profundo. Eu preciso da Bíblia e se você tiver uma Bíblia também, abra na sua casa. Estou usando aqui a King James, tá? 1611, com estudo Roman. Olha, primeiramente eu quero trazer para vocês o significado de Miguel, tá? No hebraico, o Miguel, meus queridos, significa Micael, que significa quem é como Deus. Na verdade é uma pergunta, Quem é como Deus? E aí? E arcanjo, já é algo que significa um anjo principal. Dá a ideia de um anjo principal. Um anjo, pelo que a Bíblia ensina, é um ser líder do exército que bate de frente com os anjos maus, Satanás e seus adeptos, e no caso aqui Miguel Arcanjo lidera o grupo angelical. Mas tem outros pontos de vista, como eu disse para vocês bem lá no começo. Vamos trabalhar neles agora. Abre comigo primeiramente a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses. Eu já vou colocando meus pontos de vista no começo já, tá, meus queridos? Mas vocês vão discorrendo aí à luz da Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, como eu disse para vocês bem no começo aí, Micael, que é o nome do hebraico, tá? Que significa Miguel, mas trazendo para o português, mas o significado aí realmente é quem é como Deus. Então é muito usado esses versículos quando fala do anjo Miguel Arcanjo, ou então vamos colocar Miguel Arcanjo antes de falar se ele é anjo ou não. A Bíblia fala pelo menos uns 5 versículos sobre esse ser, tá? Mas vamos trazer aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 17, que diz assim a palavra de Deus. Observe comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e o 17. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, encontrar com o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É muito usado esse versículo aqui que eu acabei de ler para vocês, essa questão aqui do versículo 16, e com voz de arcanjo, para atribuir essa voz de arcanjo, já que está falando do nosso Senhor, que vai vir nas nuvens, atribuir Jesus sendo Miguel Arcanjo, tá? Mas vamos continuar o raciocínio. Agora, em Daniel 10, 13,
em Daniel 10:13 vai falar também desse ser poderoso. Daniel, se você tiver Bíblia aí, compensa você ler, tá? A gente vai trabalhar da Bíblia. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Capítulo 10, o versículo 13 vai nos dizer assim. Deixa eu abrir aqui que as folhas estão bem nova aqui, e a Bíblia é pouco usada. Essa aqui é pouco usada. Eu uso mais para fazer estudos como esse. Daniel 10:13 diz assim a palavra de Deus. Olha aqui, meus queridos. Porém, o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Porém, eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar-me, e eu permaneci lá com os reis da Pérsia. Viu que interessante? Nós sabemos muito bem que é Daniel fazendo um jejum, né? Cerca de 21 dias até receber a resposta de Deus. E o anjo que estava para trazer, se encarregado para trazer, vamos dizer assim, a resposta, a bênção que seja, foi impedido por um ser maligno que dominava a Pérsia. E aí precisou vir o Miguel para dar força para o anjo, né? O arcanjo Miguel para dar força para o anjo. Então a Bíblia vai dizer claramente que um dos principais, grave isso aqui, príncipes. Se a Bíblia está dizendo que é um dos principais príncipes, isso remete a dizer, meus queridos, que existe mais de um. Não é isso mesmo? Se é um dos principais, quer dizer que existe mais de um príncipe. E aqui está falando de um ser espiritual. Quando você leu comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, está falando que o Senhor vai vir como com voz de arcanjo. Não estou dizendo que ele vai ser um arcanjo, mas com voz de arcanjo, né? Com a voz de arcanjo, melhor dizendo. E se nós entendemos que o anjo, Miguel Arcanjo, é um ser supremo, um ser de autoridade, melhor dizendo, né? Um dos principais, até mesmo para guerrear contra o inimigo, contra os demônios, etc., contra os anjos maus caídos, isso quer dizer que ele tem uma autoridade. Então, quando a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, que ele vai vir com voz de arcanjo, pode nos dar a entender, como teólogos, pelo menos na minha concepção, que com voz de arcanjo, simbolizando que ele vai vir com autoridade de um guerreiro, com poder, com glória. Jesus vai vir com poder, com glória. Por quê? Ele veio como um sofredor, ele veio para ser morto, né? No madeiro, como uma ovelha muda direto para o matadouro. Isso tudo foi profetizado por Isaías e por outros também. Mas agora não, ele vai vir com voz de arcanjo, como uma voz de arcanjo. Ele vai vir com autoridade, ele vai vir buscar a sua igreja, ele vai vir como juiz, rei dos reis, senhor dos senhores, tá? E a questão aqui, que você acabou de ler aqui, no Daniel capítulo 10, versículo 3, já rebate a teoria, né? Ou por que não dizer a heresia da concepção de achar que Jesus é o Miguel Arcanjo. Porque aqui o Miguel Arcanjo está dando a entender que ele é um dos principais. E Jesus é único. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E por ele ser Deus, ele criou os anjos. Inclusive os anjos, cabe ressaltar para os irmãos, que os anjos, eles não são eternos como Deus. Eles foram criados e teve a eternidade depois da criação, mas eles teve uma existência, ele teve começo. E Deus é eterno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Santa é um único Deus em três pessoas e eterno. Os anjos são seres criados. Então não tem como falar, de forma alguma, é um absurdo, dói nos nossos ouvidos, dizer que Miguel Arcanjo é Jesus
Ou é um título de Jesus só porque no significado de Micael, trazendo, né, o original lá, o hebraico, trazendo para os nossos dias, que significa quem é como Deus? Só por causa disso. Quem é como Deus? Mas vamos estudar mais Bíblia, tá? Vamos estudar mais Bíblia. Não vai ficar só nas minhas palavras, não. Já usamos alguns versículos, vamos continuar. Agora observe Daniel 12:1. Daniel 12:1. E naquele tempo Miguel se levanta-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo. Haverá um tempo de tribulação da qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo o teu povo será libertado, todos que forem encontrados escritos no livro. O que os irmãos têm dificuldade de, usando esse versículo aqui para embasar, que é Jesus? Miguel defendeu o povo de Israel, porque principalmente no sentido aqui espiritual, contra as forças das trevas, da mesma forma que o anjo Miguel, com os outros anjos todos, que está no exército de Deus de guerra, lá como Efésios 6:10, revestido toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as ciladas do diabo. Mas o homem sozinho não tem força para lutar. Então Deus envia os seus súditos, os seus servos anjos, para nos guardar, para nos livrar de algum mal, trazer uma resposta, como fez com o povo de Israel em todo momento. Deus usou Miguel como um príncipe do seu povo, também guarda a igreja. A Bíblia diz, se não me foge de memória, em Salmos 91, que os anjos darão ordem a teu respeito. Inclusive o próprio Satanás, nosso adversário, ele usou isso. Pula aqui do pináculo do templo, os anjos vão te guardar. E Jesus fez o quê? Guarda isso que eu vou falar agora. Jesus fez o quê? O Senhor te repreenda, como Miguel Arcanjo foi falar lá em Judas 6? Não. Se eu não me engano é Judas 6 mesmo. Vamos trabalhar aqui também, tá? Judas 9. É o Judas 9. Em Judas, versículo 9, o que o Miguel lá fala? O Senhor te repreenda, Satanás. Né? Vamos trabalhar agora daqui a pouquinho. E Jesus faz o quê? Quando foi tentado, no monte? Aparta de mim, Satanás. Somente o Senhor, teu Deus, adorarás, e só a Ele prestarás culto. Um dia o adversário estava usando, né, influenciando Pedro. O que Jesus fez? O Senhor te repreenda? Não, eu sou o Senhor, então sai, Satanás. Arreda de Satanás. Isso é o Senhor. É forte, né, irmãos? Aí o versículo 7 de Daniel 7:9 vai dizer assim: louvado seja Deus. Versículo 7. Não, vamos pular o versículo 7. Agora eu quero trabalhar com vocês. Deixa eu ver aqui. Isso. Eu quero trabalhar com vocês Judas. Vamos lá para Judas? Para quem não sabe, Judas está próximo, muito próximo de Apocalipse, né? Judas tem só um capítulo. E eu quero trabalhar com vocês, meus queridos, o versículo 9, tá? Judas 9, vai dizer assim a palavra de Deus, ó. No entanto, Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo, disputando pelo corpo de Moisés, não ousou trazer contra ele um juízo de acusação, mas isso, o Senhor te repreenda. Quando Moisés morreu, a Bíblia vai dizer que o diabo queria pegar o corpo dele, possivelmente para fazer, apossar dele, para trazer uma idolatria em Israel. E aí o Miguel é enviado por Deus para tirar aquele corpo dali. E a Bíblia vai dizer que o inimigo, levantando contra Miguel fala assim: o Senhor te repreenda. Se ele fosse o próprio Senhor, ele falava assim: tá, sai daqui, Satanás. Porque aqui, se fosse Jesus, no versículo 9 do capítulo 1 de Judas, com certeza Jesus não está aqui no corpinho aqui para servir, né, como 100% homem, 100% Deus. Aqui ele está como Deus, se ele estivesse aqui.
E não podemos de forma alguma igualar o poder do adversário, dos demônios, com o poder de Deus, meus queridos. O poder de Jesus é muito superior. Ele não tem esse inimigo. Ele envia só os anjos que ele criou para combater. Ele não precisa de ficar guerreando uma lutinha. Não, ele não precisa disso. Tá? Então a Bíblia vai dizer que o anjo, Miguel Arcanjo, fala: o Senhor te repreenda. Quando você estuda o gadareno, né? Lá estava preso, prendia ele em correntes, ficava nos sepulcros, queria fazer aquele, todo mundo assustado, as gracinhas, as brincadeiras dele, né? As perversidades dele, que é aquele homem. Mas quando Jesus se aproxima, ele vem correndo, se prostra, ele se prostra e fala: vieste nos atormentar antes do tempo. Então é dessa forma que funciona. Jesus, ele é Deus. E se ele é Deus, ele não pode ser de forma alguma um anjo, uma limitação, ficar guerreando com anjos, essas coisas. Tá bom? Para isso ele tem os próprios anjos bons. Louvado seja Deus. Então a Bíblia, ela é tremenda. Quando você estuda angelologia, que é a doutrina dos anjos, você vai aprender que existem vários grupos de anjos, categorias, tá? Principados, potestades, querubins, serafins, alguns até falam tronos, arcanjos, e por aí vai. Então é necessário a gente estudar claramente. Não é porque a Bíblia fala só de Miguel Arcanjo como um anjo, né? Agora você leu comigo aqui que tem também os principais, mas com certeza pode ter outros anjos. Ou então Deus pode ter feito só um para ser o principal ali de guerra, para comandar os outros. Possivelmente também. Agora, olha o que aqui na Bíblia, a própria Bíblia King James, o que o escritor aqui traz para nós. Muito interessante. Olha, versículo 9. Judas constratou, aqui ó, Judas constratou a blasfêmia destes hereges contra os anjos com receio do arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputando pelo corpo de Moisés. Agora observe aqui, ó. Em geral, os estudiosos concordam que essa história vem de Assunção de Moisés. Essa história aqui, na visão aqui do escritor e de muitos teólogos, vem de um livro apócrifo chamado Assunção de Moisés. Mas vamos continuar. Na história, Miguel tentou enterrar o corpo de Moisés, mas o diabo se opôs a isso, dizendo que era ele que tinha que decidir sobre o assunto, porque Moisés era um assassino. Isso é um livro apócrifo, tá? Não é muito relevante para nós não, né? Praticamente nada. Em vez de achar que tinha o direito de condenar Satanás por sua calúnia, em vez de achar que poderia condenar Satanás por sua calúnia, ele fala o quê? Miguel invocou o Senhor para julgá-lo. Viu aí? Duas pessoas diferentes. Quando você vai analisar, meus queridos, capítulo 1, a Bíblia diz, quando você vai estudar, por exemplo, hermenêutica bíblica, né, exegese, e outras práticas de interpretação, você vai aprender que não podemos fazer doutrina com um versículo isolado. Você tem que ver o contexto, né? Versículos anteriores, versículos posteriores, o capítulo todo, para entender. Quando você lê o capítulo todo, principalmente o versículo 1, o versículo 4 e outros, você vai ver que claramente o escritor Judas fala de Jesus, mas quando chega no Miguel, fala de Miguel. Duas pessoas diferentes. Viu aí? Agora eu quero apresentar para vocês, na minha concepção, que realmente Miguel é um anjo, tá? Líder dos anjos, guardião de Israel e também guardião de toda a igreja, de todos os crentes, no sentido de que Deus envia para proteger e ele é feito para a batalha. A batalha que o homem não consegue fazer, ele é especialista, porque ele é anjo de guerra. Por isso que ele venceu o diabo e seus adeptos.
né? Jogou para baixo. Miguel não faz batalhas contra Satanás e protege a igreja do Senhor. Agora, observe, para a gente finalizar aqui, não ficar um estudo muito grande, o que a Bíblia diz em Hebreus. Observe, por gentileza, o que a Bíblia diz em Hebreus. Deixa eu achar aqui para vocês. Hebreus, louvado seja Deus, capítulo, vocês já sabem qual que eu vou ler? Já imagina, meus queridos. Hebreus, capítulo 1, versículo 4. Se você ler o versículo 4 até o 14, você vai entender mais um pouquinho, né, o que realmente é Jesus. Quem é o nosso Jesus Cristo, louvado seja Deus. Mas vamos ver o versículo 4 aqui adiante. Versículo 4 aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta aqui, ó. Eu gosto sempre de grifar, né? Tendo, versículo 4. Primeiro, Hebreus capítulo 1, versículo 4, diz assim, amados: tendo sido feito tanto melhor do que os anjos, assim obteve por herança um nome mais excelente do que eles. Finalizou com chave de ouro ou finalizou? Pessoas que defendem, grupos que defendem, igrejas que defendem que Jesus é Miguel Arcanjo. Podemos citar aqui o testemunho de Jeová, que a maioria dos crentes aí sério considera como seita. A igreja adventista, da mesma forma, consideramos como seita por inúmeras coisas. E você percebe isso aqui claramente, né? Inclusive, coisas erradas têm que ser constatadas como erro. Algumas pessoas falam assim, olha, mas não é só Ellen White, que é a profetisa da igreja adventista, por exemplo, que fala sobre isso, né? Porque ela relata isso no livro. Talvez por isso que a igreja adventista, os teólogos de lá, tem também essa visão, né? Mas não é só ele. Aí a pessoa fala, não, mas tem também o o João Calvino. E o que tem dele falar alguma coisa? Ele não é um líder, né, um dos escritores do cânon. É uma interpretação dele que a maioria dos teólogos vê como errado, algo erradíssimo. Eu mesmo discordo, como eu estou trazendo para vocês esse estudo aqui da Bíblia, tá? E a interpretação que eu vejo claramente. Agora não é tudo que Armínio fala, João Calvino fala, outros teólogos aí, reformadores, pré-reformadores falaram, que nós vamos pegar a risca tudo, porque a verdade está somente nas escrituras. Tem esses homens de Deus, Calvino, Jacob Armínio e outros, foram importantes? Foram. Muita coisa se acertou, sim, mas também teve falhas, e essa é uma falha grave de João Calvino, tá? Grave, erradíssima. Eu acredito que, na minha concepção, na minha visão teológica, eu não sou nem de Calvino nem de Armínio, mas eu vou mais para a visão teológica de Armínio do que Calvino, muitas coisas, tá bom? Mas respeito os dois pelo trabalho que eles fizeram e outros também, com certeza, sem dúvida nenhuma. Louvado seja Deus. Vamos continuar? Aí o versículo 5 vai falar assim: porque a qual dos anjos disse ele alguma vez: tu és meu filho, neste dia te gerei, e outra vez eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Eu não vou nem continuar, porque aqui está falando claramente, o apóstolo Paulo é extraordinário. Se foi ele que escreveu o livro de Hebreus, porque as pessoas têm dúvida ainda quem seja o autor, traz claramente aqui, independente de quem foi, quem é os anjos e quem é Jesus. Olha o que o Senhor fala: tu és meu filho, neste dia te gerei, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Quem é que Deus falou isso para ele? Jesus. E nenhum anjo tem esse poder, e que todos os anjos de Deus o adorem. Versículo 6: e que todos os anjos de Deus o adorem, e dos anjos diz que faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros uma chama de fogo. Não vou nem continuar, mas você lê até o versículo 14. O que os irmãos acharam desse estudo? Para mim foi extraordinário. Eu amo estudar a Bíblia, mas Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Da mesma forma que o apóstolo João
Em Apocalipse teve várias visões sobre quem é ele. Um trono poderoso, glorioso, vai vir buscar a sua igreja, vai julgar todos, né? Os iníquos, os ímpios, e vai trazer para bodas do cordeiro os justos. Deus abençoe a todos. Espero que os irmãos gostou. Se gostou, se inscreva, curta esse vídeo e deixe o seu comentário. No nome de Jesus. Fique com Deus. A paz do Senhor.